mais um NFA Cast. Estamos aqui, eu e Cris Bertelli, que gentilmente cedeu o espaço para nós aqui no canal Terra Viva. Obrigada, Cris. Obrigada, Maria. E hoje nossa entrevistada é Guta Alonso, pecuarista e médica veterinária. Guta, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar com vocês duas e estar perto dessas mulheres que me encantam e me estimulam todos os dias. Guta, conta um pouquinho pra gente como foi o seu início no agro, como foi a sua trajetória e se teve alguma pessoa que foi uma fonte de inspiração para você. Na verdade, eu não tive início, porque eu nasci dentro do agro. Eu não existe Guta Alonso sem a vida no agronegócio. Eu tive a sorte de ter o meu pai, Ricardo Alonso. Ele era filho de um publicitário e que não tinha absolutamente nenhuma história dentro do agro. E meu pai nasceu uma criança em São Paulo, mas ele gostava de bicho, ele gostava de fazenda. Tanto ele fez, né, que acabou fazendo meu avô comprar a primeira fazenda ali na região de Bragança Paulista. E foi lá que eu nasci, Maria. Meu pai e minha mãe, muito jovens ainda, os dois publicitários, foram começar a vida lá em Bragança Paulista, nos idos de 1979, 1980. E eu acabei nascendo por lá. E fui criada desde sempre. Aquele era o meu mundo. Então, não existe Guta sem agronegócio. Eu acho que eu fui forjada nele por dois jovens que eram apaixonados por essa vida da fazenda. Legal, que legal. Ei, Guta, bom, seu pai e seu avô tiveram uma presença marcante aí na sua trajetória, né? Conta pra gente uma lembrança marcante dessa fase inicial sua no agro. Eu tive a sorte de ter todos os meus dias na fazenda, né? Então, eu acordava com os bichos na minha varanda, eu pude ter todos os dias amanhecer e olhar para a natureza. Então, essa vida da fazenda, né? Viver na fazenda. Eu não ia de final de semana. Eu ter sido criada nisso, eu acho que me fez dar valor para as coisas muito simples, né? Eu sou aquela pessoa que para olhar o nascer do sol, eu sou aquela pessoa que gosta de ver um ipê florido. E isso me marcou de uma forma tão importante que até hoje, nesse mundo digital, esse tempo, esse olhar, esse cuidado com o simples. Não são as coisas grandes, eventos, mas esse dia a dia, essa coisa de estar na fazenda todo dia, de acordar, de ver um passarinho cantando. Enfim, acho que essa é a grande lembrança que eu tenho desses meus primeiros 10 anos. Eu fiquei 10 anos morando na fazenda. Depois eu tive que vir aqui para São Paulo, mas esses primeiros 10 anos eu acho que plantaram no meu coração uma semente que ficou lá para sempre. E é isso que faz, assim, brilhar os meus olhos. É esse olhar, é esse tempo, é esse cuidado com o simples. E a foto já existia nesse momento ou não? A fotografia ela não existia nesse momento em mim, mas o meu pai, ele sempre fotografou, diferente de mim. Meu pai sempre fotografou para registrar. Então, se vocês forem um dia na minha casa, mostro para vocês ele toda a abertura da fazenda aqui em Bragança, depois quando ele comprou as fazendas no norte de Minas, aí ele se mudou para o Tocantins, enfim. Em todos os momentos, meu pai tinha uma máquina fotográfica, andava com essa máquina e registrava. Só que meu pai não tinha um olhar artístico, era assim, tirava uma foto de uma forma de capim. Não tinha nada de diferente. E eu cresci nesse mundo. E aí, talvez com os meus 16, 17 anos, eu comecei a me interessar por uma outra forma de ver, porque eu via essas coisas e comecei a ter vontade de registrar, mas não o fato, e sim o sentimento. E quando meu pai e minha mãe se separaram, eu acabei indo morar com meu pai. Eu nem sabia, outro dia mexendo nas minhas coisas, uma carta que meu pai me deu, ele me deu uma máquina fotográfica de presente e ele escreve no cartão: minha filha, para você registrar os momentos felizes da sua vida. E eu acho que foi ali, naquele momento que ele me deu aquela máquina, que esse lado da fotografia que já existia no meu olhar começou a virar um registro. Que legal. Guta, você teve a perda do seu pai, né? E você, a partir daí, passou a assumir toda a gestão das fazendas.
Como foi essa mudança de médica veterinária para gestora de fazenda? Eu sou, né, formada em veterinária e especialista em reprodução de cavalo. Então, na época que meu pai faleceu, o meu pai tinha um ARA já, de criação de manga larga paulista, e eu achava que minha vida, Maria, ia ser assim. Eu naquela fazenda, com os cavalos, eu tinha um pequeno pensionato, uma pequena central de reprodução na época, e eu achei que a minha vida seria aquilo, que era uma vida legal. Eu fazia pesquisa com o pessoal lá da USP. Enfim, eu estava com uma vida, vamos supor, sabe quando está tudo caminhando para aquele lugar certinho? Eu tinha acabado de engravidar, a Luísa estava recém-nascida, tive um pós-parto difícil, eu tive aquele transtorno de ansiedade generalizado, porque quem mexe com potro morre muito fácil, fica doente. Então, eu cuidava da minha filha como se ela fosse um potro. Então, eu queria que ela comesse, etc. Então, estava assim, aquela era a minha vida, né? A fazenda, eu ajudava o meu pai na fazenda, na época, a fazenda que ele tinha acabado de comprar no Mato Grosso do Sul. E imaginem que eu, no pós-parto, meu pai me chamou um dia e falou assim, olha, filha, você está com 6 meses de pós-parto, tudo bem, você descansou, preciso que você me ajude. Minha avó tinha falecido, fazia 7 meses, a mãe dele, estava no inventário, processo difícil, ele estava super cansado, porque estava cuidando da minha irmã, de tudo. Preciso que você volte a trabalhar. Eu, pai, quero cuidar da Luísa. Ele, não. Isso foi dia 22 de junho. Dia 2 de julho, ele morreu. Nossa. Com 59 anos. E aí, aquele mundo, para mim, que era o que eu ia viver, não existia mais. Eu tive que descobrir todos os boletos, as coisas, enfim, a responsabilidade. Eu era filha do meu pai. Por mais que eu fosse uma menina muito, assim, trabalhadora, eu era muito responsável, tudo, mas eu era uma veterinária de cavalo do Aras. E, de repente, os bois e as pessoas me ligando, vou comprar fazenda, porque queriam comprar fazenda barato, queriam comprar o meu gado barato. Assim, e meu pai morreu na quinta. No domingo, eu sentei com todo mundo e falei, olha, não vou vender nada, não vou fazer nada. Vamos respirar. Vou viver um dia após o outro, né? Peguei minha filha, peguei, né, minhas coisas. A minha irmã, ela é deficiente, ela morava com meu pai. Então, eu tentei, assim, respirar mesmo. E comecei a tocar. Mas, honestamente, a Guta de 10 anos atrás para a Guta de hoje, eu teria feito tudo muito diferente, mas eu não sabia de nada. Sim. Mas me ensinou muitas coisas, né? Assim, me ensinou muitas coisas sobre responsabilidade, sobre ter paciência, ter calma, tentar se cercar de pessoas que possam te ajudar, porque não é fácil, mas é possível, né? Então, o que eu fiz desde o começo foi tentar me cercar de pessoas sérias, responsáveis, honestas e que pudessem me ajudar. Não foi fácil, mas eu nunca pensei, Maria e Cris, em desistir, não, porque o meu pai era uma pessoa muito cheia de energia, uma pessoa muito maravilhosa, né? E eu tinha certeza que a única coisa que meu pai não queria era que eu largasse tudo e, né? Fosse viver de renda. Fosse fazer outra coisa, ou fosse ser uma pessoa infeliz sofrendo por aquilo. Ele me deixou um presente, ele me deixou amigos, ele me deixou as fazendas, ele me deixou, né, todo um amor pelo agronegócio, que foi ele que começou. Só que aquilo, por muito tempo, eu achei que eu não tinha o direito, porque era dele, mas eu descobri que era meu. Porque eu fui vivendo aquele mundo desde que eu nasci. Então, não foi fácil, mas foi um caminho muito bonito, que me trouxe muitas coisas boas. Me trouxe até aqui, né? Se eu não tivesse acontecido tudo isso, provavelmente eu não estaria entre vocês hoje. Então, para mim, foi um caminho de coisas boas. Não de tristeza, foi um caminho de recomeços bons. Bom, eu imagino que esse deve ter sido um dos maiores desafios que você enfrentou, né? Sem dúvida. E que lição que você traz dessa transição, desse período, dessa forma tão abrupta, né? Dessa mudança mesmo na sua vida? Eu acho, Cris, que hoje em dia é muito fácil a gente se justificar e desistir das coisas, sabe? Tudo ficou muito fácil. E eu acho que a gente tem que entender que, às vezes, né, tem que aguentar, que os desafios vão vir e que a gente tem que se organizar,
faz parte da maturidade, parte de você crescer. A gente não pode querer tudo muito fácil, tudo, né? Porque tudo cada uma de vocês tem a história, tem coisas que vocês passaram. Então, eu acho que o meu grande aprendizado foi dar valor nas coisas bonitas que eu tive. Por exemplo, meu pai morreu. Eu tinha 33 anos. Eu tive o melhor pai que alguém pode ter tido na vida. Muita gente passa com o pai a vida inteira e não tem a oportunidade de ter uma pessoa como eu tive meu pai. Essa questão de ser mulher no agro e etc., eu falo muito isso, não estou dizendo que não exista, mas o meu pai me criou falando para mim que se eu fosse uma pessoa estudiosa, trabalhadora, honesta, eu era capaz, independente de gênero, de condição social. Meu pai era uma pessoa muito humana, muito correta. Ele falava, postura e honestidade é seu, ninguém leva isso de você. Então, no final das contas, isso que meu pai me plantou, de poder ser quem eu quisesse e ser capaz e não ter diferença de nada, eu acho que foi o grande aprendizado que ele me deixou e é o que eu tento passar para a Maria Luísa. Que ela não precisa se etiquetar num gênero ou numa condição social ou numa situação, sabe? Eu acho que foi um desafio isso, mas tendo essa coisa de aprender a dar o valor para tudo que eu passei com meu pai, que foi meu grande mentor nesse sentido, foi muito especial. Então, eu acho que assim, é aguentar as coisas e não ficar se justificando pelas falhas que a gente tem, pela dificuldade. Porque de dificuldade, gente, todo mundo vai ter, cada caminho é um caminho, e as dificuldades podem ser maiores ou menores, né? Muito bonito isso. Guta, você sempre fala do seu amor pelo agro, né? E o quanto que isso faz parte do seu DNA. Conta um pouquinho para a gente como isso influencia na sua liderança, na sua tomada de decisão, na sua gestão. Eu sou apaixonada pelo agronegócio e eu acredito, de forma geral, né, em tudo que a gente faz. E eu acredito que a gente, dentro do agronegócio, faz tudo com pessoas. E eu tento fazer com as pessoas e com a liderança. E uma coisa muito mais do que liderança, eu tento ter companheiros e parceiros, sabe? Então, eu acho que é se cercar de pessoas que acreditam e que gostam da forma que a gente gosta e respeitem, né, os outros e o agro e o que a gente faz, porque a gente faz um trabalho tão bonito, né, dentro do agronegócio, é um trabalho tão dedicado. Né, eu acho que é diferente um pouco daquele trabalho, às vezes, na cidade, que eventualmente tem horário ou tem... A gente, no agronegócio, a gente está submetido a tudo, né? Às intempéries, ao colher, ao plantar, ao esperar, ao dar errado. E na forma de liderar, eu tento fazer com que todo mundo se sinta parte e não gosto de ser líder no sentido de mandar. Eu gosto de fazer com que todo mundo ache que está fazendo parte de uma coisa maior, sabe? Sim. Então, na fazenda no Aras, hoje eu tenho um Aras, onde é uma central de reprodução, um pensionato, a gente cria cavalo. Então, eu quero que todo mundo tenha os mesmos valores, assim, porque você não consegue trabalhar bem com uma pessoa que não tenha o mesmo sentido de vida que você, ou não acredita nas mesmas coisas. Então, eu acho que essa coisa desse amor e desse carinho, essa dedicação, eu quero que quem esteja perto de mim faça da mesma forma. E eu espero que isso leve, de alguma forma, carinho, amor, respeito. Hoje está tão difícil esses pequenos cuidados com o outro, com o ser humano. Sim. Com, né? Pessoas, né? Exato. E eu acho que a gente tem que dar muito valor para esses, né, que eles chamam de soft skills, né, essas outras formas de olhar as coisas, né, a empatia, o carinho, o cuidado. Dentro de casa, eu tenho vários funcionários que estão comigo há muitos anos, eu gosto disso. Meu pai tinha isso e eu tento seguir. As meninas que trabalham na minha casa, uma trabalha comigo desde que eu nasci, uma faz 40 anos. E, para mim, elas são minha família. Então, eu tento fazer com que as fazendas sejam família. E com que a gente, dentro da ELGE, dentro da Rama e dentro do meu mundinho, a gente seja família e um ajude o outro. Assim, basicamente, é a forma que eu acredito. Legal. E, Guta, você é mãe, veterinária, pecuarista, fotógrafa, gestora. Ainda tem algumas atividades como a de olho, né, que você participa, e ainda tem sua mãe, sua irmã ali junto com você. Como é que você equilibra,
tudo isso no dia a dia, né? E que você, algum hábito ou alguma estratégia que você tem para equilibrar isso no dia a dia? Às vezes as pessoas falam, você inventa muita coisa para fazer, né? Quando meu pai morreu, eu já tinha o Aras e a Central. Então, o gado veio como uma coisa a mais e era um mundo que eu não conhecia. E aí se tornou parte muito forte de mim. Então, o que eu tento fazer? A Maria Luísa participou muito ativamente, principalmente nos primeiros anos, né? Então a Luísa, se eu puder, ela vai para todos os lugares comigo. A Cris já viu ela lá no De Olho. Sim. Durante a expogenética, ela faz questão. Então eu levei muitas vezes a Luísa junto comigo para ela estar comigo nesse dia a dia. Então eu me divido hoje no Mato Grosso do Sul e em Piracaia, né? Em termos físicos. Só que eu acredito que muito mais do que a nossa atividade fim, veterinária, pecuária, o meu grande objetivo de vida é uma coisa filosófica. É mudar um pouquinho assim o que a gente pode deixar, não de dinheiro, mas de mensagens, né? Então, coisa simples. Se eu reclamar que a educação está isso ou está aquilo, eu não estou fazendo nada. Se eu quero que mude, eu, no meu pequenininho gesto de ser uma das pessoas que participa do De Olho, eu tento ajudar. Eu planto árvores. Então, eu dou mudas de pé de presente para as pessoas. Eu faço mudas e dou. Quantas árvores você plantou? 1.000, 2.000? Mas talvez outras pessoas vejam o meu exemplo e vão se contaminar com isso. E a fotografia, eu não acho que seja possível uma pessoa olhar o agronegócio, olhar o que a gente vê todos os dias no que a gente faz e não se apaixonar por isso. Tanta pessoa fala coisas ruins, né, do agro. O agro isso, o agro aquilo. Vou mostrar, porque a fotografia não tem o que você falar contra. Ali só está um momento, um sentimento. Então, o meu objetivo de vida é muito maior do que fazer um gado ou fazer uma boa veterinária. Faço tudo isso com muito amor. Da mesma forma, mas eu acho que eu preciso deixar uma mensagem maior que isso para minha filha, para minha família e para as outras pessoas. Meu grande objetivo é esse. É levar mensagens boas, levar amor, carinho e é isso. E ela gosta? A Luísa é apaixonada. A Luísa, o grande amor da vida dela é o agronegócio. Tanto a pecuária, quanto os cavalos, quanto os cachorros. A gente mora numa fazenda. A Luísa é natural para isso. Assim, ela tem um dom com os animais. Mas você mora em Piracaia? Moro em Piracaia, aqui ela no interior de São Paulo. Com você, todos né? os dias. Então, ela conhece todos os cavalos, ela trata, ela quer ficar na fazenda, assim como eu fiz. Eu me vejo nela muitas vezes. Mas uma coisa que eu tenho muito cuidado, meninas, eu não quero que, para ela, esse legado seja um fardo. No sentido de que, se um dia aquilo não fizer sentido para ela, se ela quiser ser arquiteta, que aquilo esteja ali como um porto seguro e que aquilo, de uma certa forma, eu quero organizar para aquilo se autossustentar. Então, ter veterinários que toquem o Ara sem ela precisar estar lá todos os dias, ou alguém para gerir a fazenda de pecuária, e que aquilo seja uma coisa boa. Porque, da forma que aconteceu comigo, ainda bem eu gostava. Podia ter sido um fardo. Foi um fardo. Por mais que eu ame. Porque eu não tive a opção de não. E eu quero, as pessoas acham assim, que pena que seu filho não quis. Eu tenho um pouco de medo disso. Porque eu acho que cada um de nós é um ser. Meu pai nasceu numa fazenda, num lugar de publicidade, eu gostava de fazenda. Ainda bem que meu avô abriu o coração para ele poder fazer isso. E se a Luísa quiser um dia viver na cidade? Então, eu quero que ela possa ser o que ela quiser, ela ama. Eu acho muito difícil a Luísa sair disso, mas se ela quiser, eu estou aqui para ela. Seja para o que for. Sim. Então, eu acho que isso... Eu quero que ela tenha muita certeza de que ela vai ser amada e vai ser cuidada independente da escolha dela. Sim, eu quero que ela seja feliz. É só isso. Legal. Guta, você tem um trabalho muito bacana com a raça Lengruber, né? Que é uma marca forte, inclusive, da sua história. Conta pra gente um pouquinho esse capítulo da sua vida. É um capítulo muito legal que começa lá por 1993, 94, em Brotas.
Eu estudei no Santa Cruz com a filha do Eduardo Penteado Cardoso, um dos filhos do seu Fernando Penteado Cardoso, lá da Fazenda Mundo Novo. E eu era amiga pessoal dela e a gente ia de final de semana para a Fazenda em Brotas, para passear. Só que eu gostava de boi e de cavalo. Então, as meninas iam para a piscina e eu ia para o curral. E o meu pai e meu tio acabaram... O Eduardo, que eu chamo de tio por consideração, acabaram se conhecendo por essa nossa amizade. O meu pai comprou uns reprodutores da linhagem Lengruber, que eles faziam a seleção lá em Brotas. Nós levamos para a nossa fazenda no norte de Minas, na época, em Janaúba, em Itacarambi. E aí o gado foi super bem. O meu pai resolveu começar a criar essa linhagem, que é uma linhagem mais adaptada, de ambientes mais rústicos e etc. E aí, em 97, meu pai começou uma franquia. E como eu ia para a fazenda direto com meu pai, e era muito amiga do meu tio, eu acabei sendo criada. Quando meu pai começou a criar faz quase 30 anos, eu já estava dentro do Lengruber. Então, eu era apaixonada como meu pai. E aí, quando ele faleceu, meu pai, eu resolvi manter a seleção de linhagem Lengruber fechada dentro da Elge. E aí, eu tive a satisfação de... Há 2 anos, a gente fazer os 145 anos, faz 147 anos que a linhagem chegou no Brasil. É mesmo? Ela veio em 1878. E por uma coisa super interessante, a linhagem Lengruber não veio da Índia. Ela veio importada do zoológico de Hamburgo, na Alemanha, porque o Manduca Lengruber, que era do Rio de Janeiro, ele era um engenheiro suíço, foi para lá e viu esse gado no zoológico, em Hamburgo, e ficou apaixonado e trouxe para fazer a parte de carregar pedra, carregar implementos agrícolas no Rio. Não tinha nada a ver com carne. E ele trouxe para o Rio de Janeiro. Foi assim que a linhagem Lengruber chegou no Brasil. Gente. Nós somos poucos selecionadores hoje. Nós, o meu tio Eduardo, a família Strang, o seu Geraldo de Paula, que hoje é o Guilherme, a dona Soninha, e a Cláudia e a Cris Lengruber, que são da mesma família. Nós somos os poucos que mantiveram a linhagem fechada. E a gente é apaixonada, é uma linhagem assim, apaixonante. E já faz convite que no 150 faremos um grande evento. Eu sou uma das organizadoras, eu e meu tio Eduardo. Se Deus quiser, vai ser na Mundo Novo, lá em Uberlândia. Ah, que legal. Vai ser bem legal. Estamos animados. Conheci a Mundo Novo em Brotas, quer dizer, a Maná, né? Exatamente. A Maná. Linda fazenda. É. Era uma delícia. Eu tive o privilégio também. Voltando um pouquinho para o Aras, né? E esse seu amor por cavalo, né? Você é médica veterinária, especializada em reprodução. Você começou a trabalhar com reprodução equina, eu acho que como uma das pioneiras também, né? Porque quando a gente fala de reprodução bovina, ela é muito mais, eu acho que muito mais antiga, do que a equina, né? Conta um pouco para a gente dessa sua trajetória. Por ser criadora do Manga Larga, eu queria ser clínica, porque a minha madrasta, a Patricinha, era clínica aqui nas hípicas e eu queria fazer clínica. Só que quando eu comecei a fazer estágio com ela, eu vi que esse mundo de São Paulo, das hípicas, esse perfil de vida não era o que eu queria. Era longe da fazenda. Como eu falei para vocês, eu não gosto de trânsito, eu não gosto de prédio, eu gosto de natureza. E aí eu decidi que eu não ia mais mexer com cavalo. Decidi que eu ia mexer com boi, porque eu estava tocando a fazenda com meu pai, e larguei mão de tudo. Falei, vou tocar produção de bovino de corte, que eu amava, fui fazer estágio na Austrália. E aí a Perla Fleury, da In Vitro Equinos, ela era casada com o João Fleury, um veterinário fantástico. Esse era o grande pioneiro aqui no Brasil, uma pessoa sensacional. Eles coletavam embrião na minha casa. E aí um dia, eles ficavam assim, vai fazer estágio lá em casa. E eu não queria. Porque, assim, eu já tinha decidido que ia mexer com boi e não queria mais aquilo. Um dia, para a Perla parar de me encher o saco, eu falei que eu ia fazer estágio em dezembro, só para ela parar. Fui fazer estágio uma semana, me apaixonei por aquilo. Nunca tinha feito estágio com reprodução de cavalo na vida. Me apaixonei, fui residente da Perla lá em Rio Pardo por 5 anos. E lá eu descobri minha paixão pela reprodução. Fui fazer meu mestrado, meu doutorado. Até hoje faço pesquisa nessa área. Adoro. A gente faz um monte de publicação na questão toda de criação e de potro e de gestação, que é uma área que eu amo. Amo pesquisa, amo publicar congresso, vou nos congressos até hoje.
E aí eu acabei, sem querer, quando saí da Perla, voltei para o Aras. Falei, vou ficar no meu Aras. Aí uma pessoa, você não tem uma receptora? Comecei a transferir um embrião, 2 embriões. Quando eu vi, sem querer, eu tinha uma central de reprodução equina e um pensionato. Hoje nós temos mais de 100 cavalos de clientes morando comigo, a maioria cavalos de salto. Pessoal aqui de São Paulo que não tem aras, a gente cria. Então a gente faz todo, desde a parte da reprodução, emprenha as éguas, faz o acompanhamento gestacional dessas éguas, cuida dos potrinhos, acompanha os partos, são todos partos acompanhados. E aí, qual é a minha sorte? A fotografia, tanto no gado quanto nos cavalos, eu posso retratar esse dia a dia. Então, eu tenho o melhor, entendeu? Os melhores modelos, o lugar mais bonito, moro. Tanto aqui quanto no Mato Grosso do Sul, em 2 lugares lindíssimos, na fazenda. Apesar de eu morar a 5 quilômetros da cidade, eu não tenho vizinho, eu moro no meio do mato. E aí, hoje, eu faço isso, eu crio o cavalo para os outros. E eu sou apaixonada por isso. Assim. E aí, numa competição, eles tiram e... O que a gente faz, que é muito legal, é assim, a gente, por exemplo, a pessoa tem aqui o cavalo na hípica, minha égua favorita, não tem aras. Ele leva o embrião, um veterinário coleta o embrião, põe lá nas éguas, a gente cuida do potrinho, a gente entrega o potro, se ele quiser, domado. Então, ele vem para cá. E eu já tive potros que eu fiz, que vieram, participaram de provas e voltaram para ter potros comigo. Então, é um ciclo tão bonito. Ai, que legal. E a gente vai estabelecendo vínculo com esses clientes e vendo os animais saltando prova. Porque é uma paixão, né? Também. Você lida com pessoas que têm paixão. E aí, hoje, assim, eu tenho grandes amigos dentro do pessoal de salto, do manga larga, etc. E é um ciclo que se retroalimenta, porque... Eles viram potrinhos, aí eu tenho um pensionato que vai até a velhice. Então, hoje tenho muitos cavalos com 30 anos que moram comigo. Que foram cavalos de salto, super importantes, os proprietários amam. E a gente dá uma vida super digna para eles até o final. Então, hoje em casa, eu tenho a chance de cuidar de todos eles. Assim, é uma delícia, eu amo fazer isso. É maravilhoso. Nossa, muito legal. Guta, a gente está chegando ao fim, então eu vou emendar a última pergunta em 2. Primeiro, como foi a sua chegada aqui no NFA? Né? O que esse grupo representa para você? E, por último, alguma palavra de estímulo, alguma frase que você gostaria de deixar para quem estiver te escutando? Quem me trouxe aqui foi a Bia Becker, Bia Biagi Becker. A Bia era muito amiga do meu pai. Então, vocês veem que meu pai continua me trazendo para esses lugares, né, por causa do cavalo. E a Bia, muito carinhosamente, por me acompanhar, me convidou. E eu fui entrevistada pela Letícia. E eu lembro que, assim, eu falava assim, nossa, eu sou a caçulinha, né? Eu entrei faz uns 3 anos e entrei com uma turma maravilhosa. E eu fui me conectando com tantas de vocês. Foi tão legal, porque a Cris, a Érica, a gente se conhecia por grupo de WhatsApp. Aí, no dia que a gente se conheceu, a gente, assim... E eu acabei me inteirando, estando no meio tão rápido, foi tão natural... que eu me senti assim, sabe quando você é adotado? Eu me sinto cuidada por todas vocês, que são as que vieram antes de mim. Então, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa. Eu me sinto, assim, cercada de amor, carinho e suporte emocional e técnico. Então, são tantas pessoas que eu gosto e que eu admiro estando perto de mim. Então, para mim, foi uma baita de uma oportunidade, tem sido, né? Por exemplo, a Maria mesmo, a gente nunca tinha conversado tanto quanto hoje. E quando a gente vê, tem tantas coincidências no caminho. Sim. E para mim, assim, a grande questão da minha vida é não tenha medo dos recomeços. A minha vida foram tantos recomeços que os recomeços a gente esteja aberto com o coração, porque os recomeços podem te trazer assim grandes oportunidades e grandes experiências. Não tenham medo de recomeçar. Legal. Muito bom. Eu lembro o dia que a gente se conheceu, Guta, numa Expo Genética, né? A gente só se conhecia por WhatsApp também. Aí, assim, quem tá na Expo Genética? Quem tá na Expo Genética? Aí vou eu lá. Aí, assim, uma olhou pra cara da outra, aí ela olhou pra mim e falou, você é a Cris? Eu falei, você é a Guta. Aí, assim, parecia que a gente se conhecia já fazia tempo, mas a gente se conheceu, assim, meio tipo, a gente se trombou no pavilhão, né? Foi assim, isso mesmo. Meio uma procurando a outra, mas foi muito legal. Mas, olha, foi muito legal a sua entrevista. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Eu fico super feliz de estar aqui de verdade. Vocês estão fazendo um trabalho lindo e continuem tocando o coração de todo mundo, porque cada vez que a gente vem aqui e ouve uma história, você conhece um pedacinho que a gente não conhecia da outra. É verdade. Muito obrigada.
Obrigada, obrigada mesmo.